A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Marcelo. Nós estamos em mais um dia do devocional neste mês de outubro, dia 4 de outubro de 2024, e é com muito prazer e alegria que nós queremos levar a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus através da oração. A palavra que nós temos para este momento se encontra no livro de Neemias, no capítulo 9 e o versículo 6. E diz bem assim: Tu só és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardastes em vida a todos, e os exércitos do céu te adoram. Glória a Deus! Nós estamos com um texto maravilhoso, com toda a história que nós temos de reconstrução, de coragem, de força, vindo da parte de Neemias. Mas o versículo 9 do capítulo 6 se torna uma arma poderosíssima, uma expressão de uma declaração da soberania e também da majestade de Deus. Você pode ver que começa com uma verdade absoluta. Neemias está declarando: só Tu és Senhor. Parece uma expressão tão comum, tão simples de se dizer, mas só pode dizer pessoas que têm convicção sobre aquilo que está fazendo. O ser humano tem dificuldade em declarar, em reconhecer, em se expressar, dando exclusividade para alguma coisa, inclusive para Deus, porque se não fosse dificuldade, os homens fariam mais a Deus. Mas os homens estão presos e não têm essa facilidade. Mas quando nós temos convicção, nós reconhecemos a quem, nós reconhecemos quem e nós reconhecemos como o fazer. E Neemias então diz: só Tu és Senhor. Em meio ao caos e à dificuldade do tempo presente, a nossa oração é que Deus levante pessoas que têm essa mesma declaração, reconhecendo e proclamando para que outros que passam ouçam que o Senhor é o nosso Senhor. Essa expressão ela começa a estabelecer e estabelece uma presença única da soberania, da divindade e de tudo sobre que existe, que pertence a Deus. Não é apenas mais um Deus entre outros deuses, mas é o único e verdadeiro Deus. É o Criador de tudo e de todas as coisas. A afirmação de Neemias, ela vem dizendo: Tu criaste, Tu sustentaste, Tu és o digno da adoração e também de todo louvor. No nosso tempo atual, como eu falei, parece simples, mas é muito difícil nós trazermos isto para as mentes atuais. Mas quando nós começamos a buscar a Deus em oração, se torna mais fácil nós termos o entendimento. No mundo que estamos vivendo, que está cada vez mais dominado pela ciência e tecnologia, e nós não refutamos a tecnologia. Nesse exato momento estamos fazendo uso da tecnologia, mas nós temos que saber como fazer e como executar. Se a tecnologia está sendo uma ferramenta usada para o bem, para a edificação, então estamos a usando o nosso tempo de maneira sábia. Mas o mundo está dominado pela tecnologia, pela ciência, e nós sabemos que a porcentagem maior das pessoas é usando para o mal. Pessoas se perdendo, pessoas matando outras pessoas, destruindo tudo através da tecnologia. Então está muito fácil das pessoas perderem de vista a grandiosidade de Deus. Quanto mais tempo nós ficamos presos, com a mente fechada, com a ciência, tentando descobrir até coisas que não pertencem e nem é para nós, nós perdemos a visão da grandiosa e maravilhosa presença de Deus, da grandiosidade do Senhor nosso Deus. Quem sabe você que está me ouvindo agora já perdeu, já sente que perdeu alguma coisa. Mas nesta manhã, nesse dia, Deus pode te renovar. A tendência do tempo
moderno é tentar explicar o universo, tentar explicar aquilo que é material, e acaba sendo totalmente sem propósito, porque acaba nos afastando da reverência, da atenção do Criador. Mas a Bíblia não nos lembra, e lembra mais do que uma vez, que tudo o que vemos, a beleza da criação, o cosmo, como diz o salmista, as estrelas, o céu, o mar, até mesmo a complexidade da vida. Olha que coisa linda! Nós fomos formados dentro de um ventre, e quem que pode explicar essa formação? Mas o salmista diz que lá dentro Deus já nos conhecia. Deus já nos conhece, ainda que não tinha nenhum tipo de aparência informe, mas Deus conhecia. Romanos capítulo 1, e no versículo 20 diz assim: os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido claramente vistos, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Que coisa maravilhosa! Glorificamos a Deus por isso. Então o versículo de Neemias, ele está destacando essa resposta na natural, uma compreensão que resulta na adoração. Os exércitos te adoram. Olha que coisa linda! Os exércitos te adoram. Essa expressão ela está dizendo assim, para o fato que a criação celestial, incluindo anjos, seres celestiais, estão em contínua adoração ao nosso Criador. Este é, ó glória, o chamado de Deus para nossas vidas. Como parte da criação, eu, você, tua casa, minha casa, nós vamos nos juntar a esse louvor eterno. Adorar a Deus não apenas é uma atividade que a gente acaba acostumando com o culto, né? Fica meio que formal até. Mas adorar a Deus é a resposta natural de um coração que reconhece a sua grandeza. Adorar a Deus deve ser os elogios que nós vamos prestar à grandiosidade do Senhor nosso Deus. Ela vem recheada de fé, como diz o autor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar ao Senhor, então a fé nos leva, então ela vem com fé, ela automaticamente traz lembrança da criação de Deus, os limites que Deus faz com os mares, porque é isso que Neemias está falando, os mares e tudo que nele há. Pensa um Deus tão grande que conhece cada animal, cada ser vivo dentro do mar. E mesmo assim ele coloca um perfeito equilíbrio. Vamos fazer uma lembrança, que todo dia tem uma situação que às vezes tenta nos dizer que estamos sozinhos, que estamos vivendo por nós mesmos, ainda que busquemos ao Senhor. Mas a expressão de Neemias diz assim, Deus que cuida dos mares, Deus que conhece os seres vivos, é o mesmo Deus que está cuidando também de nós. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 40 e o versículo 26, quando Isaías se levanta, está falando com Deus, e Deus fala, levante os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial e chama todas pelo nome. Glória a Deus. Se Deus está chamando as estrelas pelo nome, veja bem esta expressão, Isaías 40, 26. Ele levanta os olhos, vê de quem criou essas coisas, produz por conta própria o seu exército e chama cada estrela pelo nome. Será que ele vai esquecer do nosso nome? Não. Deus sabe o teu nome. Em verdade, então, ele nos encoraja, né, a viver por fé. Não importa o desafio que enfrentamos, se é financeiro, se é saúde, se é emocional, se é espiritual. Deus que conhece as estrelas, os seres humanos e seres vivos, cada um pelo seu nome, ele também está cuidando de nós. Aí perguntamos, o que nós
que nós podemos fazer de acordo com a Bíblia? Isso é muito importante. Nós devemos orar semelhante à Bíblia. Nós devemos orar baseados na palavra de Deus. Neemias 9:6 é a nossa resposta ao reconhecimento. Então agora que nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração de reconhecimento a Deus, a sua grandeza, a sua majestade, a sua autoridade, a sua capacidade em fazer. Nós não vamos limitar o poder de Deus, nós vamos acreditar que o poder de Deus está presente, é maior, é poderoso para fazer milagres. E Deus receberá como reconhecimento da nossa alma para com Ele. Adoração é adorar a Deus com um coração genuíno, não apenas nos momentos formais de uma reunião no culto, mas é agora, numa vida diária. Significa reconhecer a grandeza, viver constantemente o louvor. A hora é que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E quando assim o fazemos, colocamos confiança. Neste dia você está ouvindo mais uma palavra, mas não seja ouvinte esquecido. Seja praticante do que tu ouve, do que nós ouvimos, para que nós não venhamos nos enganarmos a nós mesmos. Existia uma história, uma ilustração, e essa ilustração diz a respeito de um escultor. Porque a palavra de hoje é um propósito que Deus colocou sobre Neemias, coloca também sobre nós. Eu vou fazer uma conexão sobre Isaías 40:26. Ele chama a estrela pelo nome, conhece também o ser humano, porque tem um propósito. E conta essa história de um escultor renomado, conhecido por suas obras. E ele é convidado a esculpir uma grande estátua a partir de um bloco de mármore bruto. Grave isso, mármore bruto. E as pessoas observavam, bem curiosas, enquanto o artista trabalhava. E aos olhos de quem passava, o mármore parecia uma rocha sem forma, não tinha nenhuma detalhe ou sinal que dali sairia alguma coisa, porque era sem beleza e sem valor aos olhos humanos. Mas o escultor tem uma visão clara do que está criando. Ele corta, lixa, molda o mármore com cuidado e precisão. Quando ele começa as suas ações, parecem muito difíceis, duras, e quem está assistindo o escultor fazer aquilo não entende. O porquê? Porque em vez em quando o escultor ele dá uns golpes de cortes muito duros e corta bastante. Mas o escultor sabe exatamente o que está fazendo. Eu acredito que você já está entendendo. Após umas semanas de trabalho, conta-se que o trabalho muito árduo começa a aparecer uma forma e começa a surgir um sinal de algo ali. Algo extraordinário toma forma diante dos olhos de quem passa. E uma magnífica estátua cheia de detalhes, expressões de beleza, que ninguém poderia imaginar que existia dentro daquele bloco de mármore bruto. O escultor não criou algo do nada, mas ele deu forma naquilo que as pessoas não viam nada, mas ele deu forma ao que estava dentro do mármore. A pedra linda que estava ali dentro, debaixo daquela aparente brutalidade, que acabou sendo revelado. Da mesma forma, Deus, o Criador dos céus, o Criador que Neemias aqui fala, Tu és o nosso Senhor, o Criador dos céus, da terra e do mares, trabalha em nossas vidas. Tem um momento que parece que nós estamos sendo moldados de maneira dolorosa, mas são os golpes, são os cortes, são os golpes que a vida nos oferece e que é muito difícil de entender. Mas mesmo assim, como o escultor vê a obra-prima dentro do mármore, Deus também vê um propósito, uma beleza, um potencial que talvez nós não consigamos enxergar em meio às dificuldades e tempestades da vida. Ele, como Criador Supremo,
está esculpindo algo dentro de nós. É muito belo. E o resultado final será revelado no tempo certo. Quando a sua obra, nós cremos nisso, estiver completa, nossos olhos a verão. Alguém vai ver. Efésios capítulo 2, verso 10 é assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Oremos nesta hora. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse exato momento, nós estamos orando de acordo com a Tua Palavra. E a Tua Palavra diz, através do livro de Neemias, em toda a obra da construção que ele teve, da reconstrução que o Senhor usou, nesse exato momento, o Senhor está nos usando a trazer o entendimento que Tu és Deus, que Tu és o poderoso, que Tu és grande, que Tu és grande, que Tu és maior. A Tua soberania está presente. Senhor, alcança esta pessoa que está orando comigo aqui agora. Alcança, Senhor, que ela possa entender que nós somos este mármore bruto e o Senhor é o escultor que está dando golpes cortando, que está dando golpes, que está fazendo cortes, mas todos esses golpes e esses cortes são necessários para tirar a aparência de brutalidade, para levar a aparecer a beleza que o Senhor tem colocado dentro, para que possa, Pai, fluir, para que possa acontecer da maneira que o Senhor tem programado e preparado. Senhor, que nesta manhã as adversidades da vida, as causas que nos têm levado a situações de crise, pessoas que estão chorando, amarguradas, tristes, possam receber agora, Pai, o contemplar da certeza de que és um mármore, e este mármore vai brilhar na mão do escultor. Senhor, coloca beleza espiritual, coloca fortaleza sobre a vida desta pessoa que está orando comigo agora. Se por acaso tem alguém que está distante de Ti, mas está se encontrando com um propósito nesta manhã, neste dia, eu não sei qual horário que esta pessoa vai ouvir isto, mas a Tua mão possa estar sendo colocada agora. Repreenda os males que a embaraça, repreenda os males que impedem de encontrar com o Senhor e faça uma grande obra agora. Tu és o Deus, Tu és Senhor, e nós proclamamos o que disse Neemias: todo o exército Te adora, tudo a terra, todo que nela há, os mares e tudo que nela há, porque Tu guardaste com vida e o Teu exército celestial Te adora. E nós então nos juntamos ao Teu exército para dizer que a vida da adoração perdure. Assim nós cremos e assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nesse quarto dia de devocional no mês de outubro. Você vai contar um testemunho e eu também. Fique com Deus. Paz.